Olá, eu sou a Kate Oliveira. Já nos aventuramos bastante pelo universo da costura, da modelagem, já fizemos aulas práticas, mas nos próximos dias nós vamos fazer uma viagem no mundo da moda, nas suas tendências, e eu continuo acreditando que você é sim capaz de criar suas próprias roupas e surpreender a todos também criando, quem sabe, uma coleção. Então, se você quer conhecer mais sobre o universo da moda, identificar dentro dessas influências e dessas mudanças que ainda refletem nos dias atuais, é só continuar comigo até o final. Se você é novo por aqui ou já viu algum vídeo nosso e ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva agora, toque aí no sininho para receber as notificações, não esquece daquele like para que a gente possa fazer mais vídeos, e se você quiser também receber os novos vídeos, é só apertar aí no sininho para estar sendo notificado sobre os novos conteúdos. Nessa nossa retrospectiva sobre o universo da moda, suas tendências em cada século, suas influências na sociedade, nós vamos falar aí desde lá do início do século XIX, da Arte Nouveau, La Belle Époque, e vamos falar também sobre cada século e o que foi destacado, né, dentro de cada influência que cada estilista foi trazendo aí ao longo das décadas. Os antropólogos e os estudiosos acreditam que o vestuário começou com a necessidade do ser humano se proteger do frio. Assim, os primeiros materiais utilizados foram folhas e peles de animais. O vestuário está muito ligado à necessidade do ser humano expressar suas necessidades, seus desejos e expressar comportamentos. Então, ao longo das décadas, isso foi evoluindo de acordo com os acontecimentos refletidos na sociedade, os acontecimentos específicos de cada época foram influenciando esse comportamento e essas manifestações, principalmente no público mais jovem. O início do século XIX teve muita influência do movimento de Arte Nouveau. Foi muito presente na Europa, França, Itália, na arquitetura, na decoração, na arte de um modo geral. As características da Arte Nouveau eram elementos da natureza, né? Trazer sempre elementos da natureza para tudo que era feito. E na moda eram comuns chapéus com animais empalhados. Também broches de inseto, enfim, foi um movimento aí que inspirou a arte em geral, inclusive a moda. Ainda nessa época, antes da Primeira Guerra Mundial até aparecerem os ruídos da guerra, também houve uma época chamada La Belle Époque, que foi uma época de muito glamour, né? Eram usadas peças de alta costura, peças muito luxuosas, porque o vestuário tinha ali um papel de ostentação, né? De status, de representar status. Então, o início do século XIX é muito marcado pelas cinturas finíssimas, né? Tinha um padrão bem exagerado aí de 40 centímetros as cinturas femininas, né? E com os espartilhos isso se tornava possível, né? E também peças muito cheias de elementos de luxo. Em 1914, temos em destaque o estilista Paul Poiret, que cria a saia-calça e traz uma proposta de silhueta mais leve para as mulheres, sem os espartilhos, sem as estruturas. Isso revoluciona bastante, né? Causa aí uma movimentação grande e traz muitas novidades para esse período. A década de 20 até 1930 traz aí muitas influências do pós-guerra. Essa época ficou conhecida como anos loucos, porque por conta do pós-guerra muitas transformações aconteceram na sociedade. As mulheres passaram a trabalhar nas fábricas, o seu guarda-roupa fica mais andrógeno, entram peças que antes eram apenas usadas por homens no guarda-roupa feminino, né? E além disso, as sobrancelhas das mulheres ficam mais finas, né? Os cabelos ficam mais curtos, e a gente tem a influência aí de vários estilistas,
O principal é Coco Chanel, que começa a introduzir essas peças masculinas no guarda-roupa feminino, dentre outras coisas que ela traz, né? A Coco Chanel trouxe o twin set, né? Ela começou a introduzir ali o uso da calça, que depois se tornou mais popular, mas nessa época já começa a aparecer, né? As saias também ficaram um pouco mais curtas e as roupas mais leves para que a mulher pudesse se movimentar nessa nova fase da história. Nesta mesma época, Jacques Doucet traz uma influência para as mulheres onde as saias ficam mais curtas, né, e proporcionam mais movimento nessa fase nova. O jazz e as produções hollywoodianas destacam peças luxuosas e começam a influenciar mais a moda. Daí vem as melindrosas, né, com looks mais retilíneos e peças luxuosas, e elas acabam também influenciando essas novas mulheres, essas mulheres mais modernas. Em 1930, Greta Garbo é um ícone de referência. Inclusive, a mulher mais curvilínea volta a ser referência de beleza. Nessa mesma época, nós temos os óculos escuros, os maiôs começam a aparecer e a principal peça é os shorts, que é a novidade desse período. Ainda neste período, por volta de 1935, Salvatore Ferragamo introduz materiais sintéticos na produção de bolsas e sapatos. Isso, para a época, é uma inovação e uma economia, já que os recursos ficam mais escassos por conta do pós-guerra. Ele inova utilizando a palha e o cânhamo em bolsas e sapatos. No fim desse século, da década de 30, com o início da crise mundial, essa criatividade vai ficando mais escassa. Os cabelos voltam a crescer e as saias também voltam a ficar mais compridas. Com esse período de crise, os materiais ficam escassos e os vestidos de noite passam a ser feitos com tecidos mais baratos, como, por exemplo, algodão. Nesse finzinho de século também surge uma estilista muito excêntrica, Elsa Schiaparelli, que trouxe influências surrealistas para a época. Então, ela ficou famosa com aquele chapéu de sapato, né, colares de inseto, bolsos de gaveta, trazendo assim uma proposta bem irreverente para a época. Com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, os materiais ficaram escassos, né? E a gente tem aí também uma forte tendência do militarismo no vestuário também dos civis, né? E como não falar de Coco Chanel nessa época, que trouxe aí essa influência do guarda-roupa masculino para o guarda-roupa feminino, né? Também twin sets, colares longos, né? E também influenciou outras áreas da moda, como a beleza, eternizando aí o corte Chanel, né, que recebeu inclusive seu nome, tem o seu nome até hoje, que era um dos cortes aí utilizados na época. Esse período também marcou a masculinização da mulher. Então, a mulher passa a ter uma imagem mais andrógena e também experimentar mais tendências que antes eram relacionadas somente a homens. A década de 50 é marcada pelo New Look. Como é um pós-guerra, os homens voltam para casa, as mulheres voltam a assumir aí o seu papel de cuidadora da família e olharem novamente mais para a sua beleza. As cinturas voltam a ficar marcadas nos vestidos, as saias têm mais movimento, mais tecido. É criado por Roger Vivier o salto agulha, então peças mais femininas, criações mais femininas voltam aí a habitar a cena nessa década. As celebridades passam a ter um peso maior aí na influência da moda, né? Então, Brigitte Bardot, Greta Garbo, Ava Gardner, Marilyn Monroe, né, ditam moda, né? Tudo que elas usam acaba virando tendência entre as mulheres comuns. O início da década de 60 é muito marcada pela influência rock and roll, né? Então surgem muitas novidades, é uma época muito rica ali para moda, mini saia, as calças cigarretes, a pílula anticoncepcional é inventada, então a mulher tem mais liberdade nas suas formas, é um vestuário que segue mais a silhueta natural da mulher.
né? Então tem uma presença forte do futurismo também, né? Então são vários estilos aí nessa época da década de 60 que também já vai influenciar o surgimento do movimento hippie, que bem no final da década de 60 já começam a aparecer os vestidos mais soltos, mais transparentes, já introduzindo aí o movimento hippie que acaba sendo mais forte na década seguinte, né? Que é a década de 70. A década de 70 foi bem efervescente no quesito estilo, né? Eram estilos bem inspirados pela música. A gente teve um movimento Black Power, bem ligado a disco, no Brasil a discoteca, né? Bastante brilho, calças bocas de sino. No final da década a gente teve aí também já começando o movimento punk, que perdurou, né, até a próxima década. O movimento hippie traz muito colorido, né, muitas peças brilhosas, peças mais atrevidas, mais ousadas, né, e também destaca as calças boca de sino, as batas, os vestidos indianos, os tecidos indianos, né, são bem tendência aí do movimento hippie, e também o andrógeno, né, o conceito andrógeno começa a ficar mais forte na moda, né, volta ainda mais forte, porque tanto mulheres como homens usam os mesmos looks, e a calça jeans, né, é muito marcante nessa época, o que traz à tona essa inclusão do conceito andrógeno, né, na história da moda. Inclusive, o movimento hippie, ele traz até hoje para nossas roupas atuais, né, o boho, né, que acabou trazendo alguns elementos do movimento hippie, né, mas surgiu o boho chique, né, ficou mais o conceito das peças transparentes, folgadas, mais rústicas, as franjas, né, até hoje ainda influenciam as tendências atuais. Na década de 80, os estilos continuam sendo bem influenciados pelas tribos musicais. Então a gente tem aí ainda o punk, né, o grunge, que acaba sendo uma vertente aí do punk também, né, que aí traz o xadrez, as calças jeans rasgadas. A gente tem o surgimento do All Star, que continua sendo um dos tênis mais vendidos no mundo, né? E também vem o New Wave com looks mais básicos, né, com destaque aí no óculos escuro. A gente tem também uma tendência do Yup, que era uma tendência mais fashionista, ombreiras, né, twinsets, né, tanto shorts como calças com cinturas mais altas, suspensório, as mangas bufantes, as saias balomê. Então, foi uma época bem rica de estilos mais ligados à musicalidade, né, que cada pessoa ali se identificava. Outro destaque bem comum da década de 80 era a lycra, por conta da onda fitness, a influência da Madonna, que tinha um corpo bem malhado, né, e vestia bastante roupa fitness também, né, e malha. Então, o guarda-roupa feminino tinha bastante roupa fitness e também as famosas polainas, né, as meias coloridas. A década de 90 não traz muita criatividade, né, nem muitas novidades. Ainda surge um estilo relacionado a tribos musicais, que é o clubber, né, veio bem influente aí da música eletrônica, mas o que vigora entre os jovens é um estilo mais básico. O que parece novo, na verdade, que aparece, são releituras de outras décadas, né, de décadas anteriores. Já no ano 2000, aí iniciando o século 21, a gente tem pouca novidade, né, mas é um período até meio considerado brega, né, não teve tanta novidade, mas as pessoas tinham mais atitude para usar o que elas queriam. Então aí já começa uma mudança maior de comportamento, né? Então a gente vê as calças Saint-Tropez, que eram bem deformadoras da silhueta feminina, né? Não foi uma coisa legal, mas que marcou nessa época. Barrigas de fora, muito barriga de fora, tops cropped, alguns acessórios que ficaram mais evidentes, né? As boinas, que eram bem comuns, gravatas que passaram a ser amarradas na cintura. Então não teve muita novidade, né?
e as cantoras pop é que influenciavam mais o vestuário, né? As calças sempre bem baixas, né? E as barrigas de fora, então sem muitas novidades. Atualmente, né, o que a gente vê é uma mudança bem drástica na atitude de quem veste. A gente já vem vendo releituras, sempre tem as releituras, a moda vai trazendo, né, reciclando conceitos que já vieram de outras décadas, por que não? Só que o comportamento das pessoas é que tem mudado, né? Ao invés de vestir só o que é moda, as pessoas estão pesquisando mais o que tem a ver com elas. E até na hora de comprar ou de escolher as marcas que você vai vestir, você com certeza reflete muito mais no que se identifica com você, no que tem a ver com a sua personalidade. Então é isso que eu noto, né, atualmente, e que tudo que tem a ver com moda, né, todos os meios de comunicação da moda mostram pra gente. A gente tem sim aí uma revolução no meio têxtil, né, são diversidade de tecidos sintéticos, várias misturas de tecidos, né, a gente tem também uma diminuição drástica, graças a Deus, né, no consumo de pele animal, né, tem tecidos mais sustentáveis surgindo, feitos através de produtos reciclados, né, de recicláveis. Então está tendo uma consciência mais sustentável, né, as pessoas estão procurando vestir o que tem mais a ver com a sua personalidade, estão procurando saber de quem elas compram, né? Muitas pessoas estão deixando de consumir determinadas marcas por conta do trabalho escravo. Muita gente está aderindo ao faça sua própria roupa, inclusive no meu método, tem vários módulos voltados para você que quer fazer a sua própria roupa, né? E se você ainda não identificou um estilo, esse novo método que eu trago, essa nova proposta, também vai te mostrar como encontrar, né, esse estilo e como trazer isso, seja para o seu guarda-roupa ou para criar um novo conceito, criar uma nova marca. Hoje nós vemos muito o conceito do minimalismo, né? Como a mulher hoje tem um estilo de vida muito moderno, ela trabalha, ao mesmo tempo ela é mãe, né? Ela está no ambiente de trabalho, ao mesmo tempo ela está numa reunião, ela está num compromisso na rua. Os looks têm que ser versáteis, o menos é mais, né? Um guarda-roupa num conceito inglês, um guarda-roupa cápsula, onde você tem poucas peças, mas que formam looks dinâmicos que você pode estar usando aí, circulando entre todas as estações, né? A mulher, ela está mais clássica, então ela tem peças mais clássicas no guarda-roupa, né? E vai buscando saber muito mais sobre moda. Hoje, com o avanço das mídias sociais, da internet, as pessoas têm muito mais informação de moda do que tinham antes, né? Não precisa ter alguém que determine a moda ou a tendência, né? As pessoas vão atrás daquilo com que elas se identificam mais. Então nós vimos aí que o vestuário foi evoluindo, né, ao longo das décadas, de acordo com a necessidade de expressão, né, e a necessidade de sustentabilidade de cada época, né? Nós tivemos na moda muitos eventos que influenciaram com mais peso, né? Por exemplo, cada uma das guerras que nós tivemos, né, influenciou muito a forma da mulher se vestir e os materiais que eram empregados, né? Então a gente vê aí que cada vez que tem uma guerra, os recursos vão ficando escassos e vão surgindo, através da escassez, novas criações, né, que vão permitindo com que a mulher se torne mais livre para se movimentar, para trabalhar, né? Inclusive, algumas características das saias, como por exemplo a fenda, né, surgiu com a popularização dos esportes. Então, a mulher que andava de bicicleta, né, usava uma saia com fenda. Então, praticamente tudo que se vê no vestuário feminino foi sendo construído pela necessidade da roupa se tornar mais funcional, né, para aquele momento em que a mulher vivia na sociedade, né? E o feminismo também veio muito dessa mudança por conta da guerra, a ausência dos homens, né? A mulher trabalhando, ela percebeu que podia mais, conquistou mais espaço, passou a usar roupas masculinas também por conta da praticidade e também para se impor, né, como um ser igual, né, ao homem, batalhar por direitos iguais. Então, o vestuário está sempre ligado a comportamento,
né? Aí, a partir da década de 50, a gente vê que as celebridades influenciam muito no comportamento e no padrão, né, que as mulheres adotam. Então, a gente vê aí idas e vindas de peças mais luxuosas e esse conceito minimalista que vem com o decorrer das décadas, ele perdura porque a mulher continua sendo moderna e continua tendo essa necessidade do menos que é mais para se locomover aí dentre todos os meios sociais e os eventos que ela tem no dia a dia dela. Então, você conseguiu identificar que estilo parece mais com você no decorrer da evolução da moda? Identificou sua década preferida ou vários elementos aí que você gosta de ter no seu guarda-roupa? Então, continue acompanhando os nossos conteúdos. Teremos novos vídeos falando bastante sobre estilo, tendências, estampas, né? Tudo para você aprender a surpreender, tanto criando a sua roupa, como produzindo também roupas como tendência, né, para oferecer, quem sabe, para os seus futuros clientes. Let's go, costureiras!